E aí, pessoal, as repercussões pós-derrota para o Atlético. O risco da tabela, Natan Fernandes, Arezzo, Aravena, o efeito Monsalve no ambiente interno. Tem muito o que falar por aqui. Tem até folga quando se deveria estar trabalhando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora é hora de ativo. Ontem teve jogo, a gente acabou não fazendo vídeo da manhã, então ativo ultra para começar a semana, para começar o mês. 100% natural, sem contraindicação, para você ficar forte na hora H. Conheça os produtos, mas compre ativo. Aqui na descrição do vídeo você tem desconto por ser aqui do canal do CCD. Ativo! Não deixe de conhecer. Ativo é vitória. Na certa! Gente, derrota pro Atlético e derrota que deixa, mais uma vez, muitas perguntas. A análise do Grêmio, no caso do Renato, foi uma análise rasa. 2 erros infantis, perdemos o jogo. Mas tem muita coisa em volta desse jogo que nós precisamos aqui conversar. Eu estive na arena, vocês viram lá? Eu estive na arena e vi de perto todo o contexto do Grêmio, tudo que está acontecendo e também o contexto do ambiente de trabalho. Algumas coisas incomodam e nós vamos tratar delas, como a folga, como a postura pós-jogo. Mas dentro do nosso jogo tem uma série de coisas que fica até difícil de explicar. A primeira, por que o Natan Fernandes caiu tanto? 2 assuntos. Ou o problema é ele, porque ele já jogou muito mais do que ele está jogando, ou o ambiente desmanchou a confiança desse jogador. É uma pergunta que o Grêmio precisa responder, porque é patrimônio do Grêmio. Inclusive já se discutiu aí 10 milhões de euros por ele. E ele, na categoria de base, sempre foi, por exemplo, muito melhor que o Gustavo Nunes, que já, inclusive, foi vendido no futebol europeu. Então, o que está acontecendo é patrimônio do Grêmio. Outra pergunta, por que Renato não usa Aravena e principalmente Arezzo? Ontem, o Renato jogou o time para trás e não leu por que o Grêmio estava bem no jogo. A gente elogiou muito a atitude do Renato quando trouxe o Vijaçante para zagueiro, a partir do momento em que perdeu o Gustavo Martins expulso a 21 minutos. O Cristaldo se posicionou, o Monsalve se posicionou, e o Grêmio foi bem, fez 2 gols, poderia inclusive ter feito o 3º num contra-ataque. Essa é a realidade. E o Renato então joga o time para trás, os erros aparecem e o Grêmio perde. Tem relação com o Renato? Não tem. E por que eu coloco isso? Porque quando tirou o Braithwaite, poderia ter posto o Arezzo. O Arezzo estava no banco. Por que não bota? O mesmo ambiente que trouxe o Monsalve, e eu me refiro ao estudo do departamento de futebol, que eu vejo muita gente criticar hoje. Não, eu não vou criticar o departamento de futebol dessa vez. Se existe uma crítica ao departamento de futebol nesse momento, existe a crítica a não fazer o Renato utilizar os jogadores que o Grêmio contratou. É essa a crítica. Porque os jogadores estão aí. Os jogadores estão aí. Então, quando se tem 2 jogadores que vieram no mesmo sentido de estudo do Monsalve, tem que botar minutos para jogar, Renato. A culpa é tua. A culpa é tua. Tem que botar. Se o Natan tá sem confiança, bota o Aravena. Se o Natan não tá se cuidando, bota o Aravena. E preserva o patrimônio do Grêmio. Se tu tem no centroavante a figura de prender a bola, de conseguir segurar o jogo, bota o Arezzo. E não adianta errar nas escolhas dentro do campo e depois botar a culpa no lateral direito, que marca nada. Que marca nada. Não tô passando pano pro lateral direito, não. Não marca ninguém. No primeiro tempo, a única chance de gol do Atlético é nas costas dele.
num erro de posicionamento dele, que fechou para um cara do meio e o dele, que era o Bernardo, entrou sozinho para chutar na trave. Então, eu não estou passando pano para ele, não. Mas essa é uma lógica que a gente já sabe. Então se preserva. Por isso é que o Grêmio botou em determinado momento 3 zagueiros. Não do jogo de ontem, mas durante a temporada. Outro ponto aqui que eu quero colocar para vocês é a folga. O Grêmio passou discutindo a falta de tempo para treinar. E é preciso dizer o seguinte, quem falou isso foi o Grêmio. O Grêmio falou. O Renato e os dirigentes. Pois o Grêmio só se representa na quinta. Quem tá certo? O Grêmio ou o Grêmio? Porque eu não vou nem dar a minha opinião. Eu só quero saber quem está certo. O Grêmio que dizia querer tempo para treinar ou o Grêmio que determinou a folga. Porque as duas coisas não se complementam. Elas não se encontram. O Grêmio poderia dar folga hoje, se apresentar, treinar 2 turnos, treinar 2 turnos, são 4 treinos. Então, essas relações é que ficam muito complicadas. Quando tu vê um Grêmio que não utiliza investimentos seus, quando não cuida do seu patrimônio, quando reclama de algumas situações e quando tem a oportunidade de reverter isso, opta por outra situação. Por isso a crítica. E eu vou repetir. Para mim, hoje, não está no departamento de futebol o problema, senão quando não cobrar Renato. Mas os jogadores estão aí. Outro ponto. A tabela voltou a ter risco para o Grêmio. Bragantino, Flamengo, Botafogo, Fortaleza. Grenal. Esse é o caminho. O Grêmio melhorou com Monsalve e Braithwaite. Essa é a minha esperança. Porque o Monsalve deu um brilho. Ele é diferente mesmo. Eu estava no estádio. Ele é diferente. Ele é um jogador muito diferente. Agora, e aqui está a preocupação maior. Entendam o risco que o Grêmio corre ainda. Eu acho que melhorou muito e que a coisa está caminhando para escapar. O Juventude já se encontrou com o rebaixamento também. Vai, como eu disse lá no início, vai ser um dos rebaixados. Assim como, acredito eu, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Vitória. Eu acho que o outro é o Juventude. Tenho dito isso desde o início. Mesmo torcendo para que não seja. Mas acho muito difícil. Talvez o Criciúma brigue ali. O Corinthians vai sair, ganhou do Flamengo ontem. O Corinthians sai, o Fluminense já está saindo. O Grêmio saiu e, em razão do que aconteceu ontem, de alguma maneira voltou. Mas esses próximos 5 jogos vão ser definidores do caminho do Grêmio. Se o Grêmio fizer a metade dos pontos nos próximos 5 jogos, o Grêmio escapa, mas se fizer 4 pontos, por exemplo, nesses 15, já viu, né? Já viu onde a gente vai estar, brigando com Vitória, brigando com Criciúma, com Juventude, o que é um vexame para o Grêmio. O que é um vexame. Tem o lado positivo, que é a volta do estádio, contra o Flamengo, dia 22 é na Arena, a tendência é com o dobro de público que teve ontem, que foi legal do ponto de vista de estar na Arena, mas foi muito improvisado, mas muito improvisado. Assim, improvisação mesmo. Né? Então, tem uma série de pontos aí que a gente precisa voltar a conversar, voltar a discutir, mas tem muita coisa. Eu queria começar o dia com essas perguntas, até porque isso vai ser pauta da nossa live. O Papo de Gremista para Gremista das 21 horas vai discutir exatamente Natan Fernandes, Aravena e Arezzo, a folga do Renato e outras situações que ficaram sem resposta
depois da derrota, dura derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.